Vamos começar nossa live. Hoje nossa live será sobre o assunto de automação. Vamos falar um pouco sobre automação com fio, automação cabeada, automação por Wi-Fi, os tipos de automação que a gente tem no mercado. O Lucas já entrou, deixa eu convidar ele. Fala, Victor. E aí, Lucas, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. Tô travando ou não? Não. Tá o quê? Não, achei que tava travando a minha live. Ah, não. E aí? Toma um pouquinho de chuva. Pouquinho, cara. Tava lá em Boituva, saindo da obra e tava planejado chegar às 5h30, cara. Aí, São Paulo, né? Aquela Mas coisa. vamos lá, a ideia dessa live é a gente tentar falar o máximo sobre automação, explicar como funciona a automação, explicar um pouco da automação no planejamento para uma obra de Light to Frame, né, que é o que a gente trabalha aqui na Vica. Então, para começar a me apresentar, eu sou o Vitor, sou da empresa Vica Engenharia. Na Vica a gente trabalha com projetos e gerenciamento de obras em Light to Frame. E nessa live a gente vai fazer hoje com o Lucas, que é da residência. A gente conheceu, a gente conhece tem uns 3 anos já, o tempo passa rápido. A gente conheceu numa feira de construção de steel frame. Na época ele trabalhava com outra empresa, agora ele tem a empresa dele, a residência. Fala um pouquinho pra gente, Lucas, dessa transição. Trabalhava com a empresa, abriu o seu negócio. Legal, Victor. Cara, é muito engraçado, né? Porque essa empresa que eu trabalhei, eles eram meus clientes numa outra empresa que eu trabalhava, que era a Stone. Então, eu saí de um ramo nada a ver. Eu vendia maquininha, porta a porta, PAP, venda raiz. E, cara, um dia eu atendi essa empresa, eles gostaram do meu jeito de trabalhar e me chamaram para me tornar um consultor de automação residencial. E aí, nesse momento, cara, eu falei, pô, não conhecia nada do mercado, comecei a trabalhar e comecei a gostar muito. Achar um mercado muito interessante, vi que era um mercado próspero. Aí, o momento que a gente se conheceu foi ali, eu devia ter uns 4 meses de Greatech, que era a empresa, né? E a gente montou um stand na feira do Enix lá, de construção a seco, steel frame e tudo. E a gente era o único stand de automação. E foi quando eu conheci você e a gente se conectou, depois você visitou o showroom. E a gente pensou em novos projetos, novas parcerias, até teve uma que quase foi para frente, algumas até, né, encaminharam mais. E agradeço aí a oportunidade de estar aqui, de contar um pouco da nossa história, um pouco da nossa empresa e como que a gente consegue agregar, né? Que acho que é isso, agregar valor. Ô, Lucas, vamos começar falando pro pessoal que automação, o pessoal tem muita confusão de como fazer, o que pode automatizar. Minha primeira pergunta é exatamente essa: o que a gente pode automatizar numa casa, independente de como ela seja? Cara, quando a gente fala o que a gente pode automatizar, é bem amplo, né? Então, por exemplo, se a gente for numa linha do que já se conhece no mercado, primeira coisa é que o primeiro contato com a automação é na parte de segurança. Então, por exemplo, eu tenho um monitoramento na minha casa, uma câmera de segurança externa, interna, eu tenho travas com segurança na minha porta, eu tenho um sensor, de repente, para se algum dia tiver um incêndio na minha casa, eu detectar isso antes, o vazamento de gás. Então, aí já começa um pouco do que é automação. E aí, o que seria automação, por exemplo, com a segurança? É basicamente eu tirar isso de várias plataformas distintas, ou tirar isso, às vezes, de uma plataforma de segurança, e daqui a pouco eu boto um som e aí eu tenho uma outra para som, e aí eu boto algo para luz, eu tenho outra para luz, interligar tudo em um único ecossistema. Então, eu diria que a automação, seja ela residencial, seja ela comercial, é você unificar diversos sistemas de tecnologia em uma única plataforma para te gerar mais praticidade, maior controle e maior segurança. Legal. E aí, falando
Aí, além da segurança, a gente tem, acho que, os itens de praticidade, né? Aí vem uma cortina, um ar-condicionado, uma televisão. Todos esses itens a gente também pode centralizar nesse mesmo aparelho também para simplesmente só no celular não sair do sofá para fazer tudo funcionar, É né? isso, Vitor. É bem isso, cara. É deixar o cara ali mais preguiçoso, no bom sentido. Então, por exemplo, para falar de automação, acho que é importante a gente falar da Alexa. Porque a Alexa, eu acho que foi um momento em que o brasileiro ele rompeu algumas crenças e entendeu, pô, eu posso controlar minha casa através da iluminação. E aí surgiram soluções no mercado, que soluções acessíveis, né? Então hoje você pode você mesmo entrar lá na Amazon, pô, casa inteligente, interruptor touch, e você consegue ter produtos relacionados à automação que te entregam uma experiência básica de entrada, voltado para aquela pessoa que tem um budget menor, que não é uma pessoa que tem um poder aquisitivo tão alto, ou que de repente está com o budget ilimitado por conta de obra e outros motivos, e ela consegue comprar produtos na internet que vão tornar a casa inteligente. E aí, o que seria essa casa inteligente? Então, igual você falou, vamos falar do trivial, né? O que mais acontece. Iluminação, ar-condicionado, persianas, sistema de som ambiente, home theater. Aí nós temos algumas derivações. Então, por exemplo, na iluminação, eu vou ter uma iluminação on-off, eu ligo e desligo, ou eu vou ter uma iluminação com dimerização, onde eu controlo a intensidade. Então, isso aí eu já começo a falar de um sistema realmente de automação. E aí, dentro disso, eu tenho diversas vertentes. Eu tenho aquela automação, igual eu falei, de entrada, eu tenho aquela automação intermediária, eu tenho uma automação premium e eu tenho uma automação high-end. Então, nesse universo, eu posso gastar, de repente, R$ 5.000 com produtos ali, ou com produto e mão de obra, de repente, com alguém conhecido. Eu posso gastar R$ 30.000, eu posso gastar R$ 100.000, ou eu posso gastar R$ 1 milhão. 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, tudo na automação é extremamente personalizado e feito sob medida. Essa linha de entrada é uma linha mais comum de você ver eletricistas trabalhando. Então, o eletricista, ele entendeu que existia um mercado lucrativo. Por que é? Então, ele falou o quê? Pô, beleza, eu vou aprofundar em automação. E aí ele começou a trabalhar com aquilo que era mais fácil, aquilo que não necessita de um conhecimento de programação, que eu não preciso ter uma certificação e que eu simplesmente compro na internet ou até do fornecedor, compro na Santa Efigênia e instalo. Não é o que a gente trabalha. Aí esse aí Mas a gente... entra naquele, dando nome aos bois, entra naquele Zigbee que a gente teve uns problemas aí recentes com o cliente. Cara, tem o Zigbee e tem o Wi-Fi na linha de entrada. Então, por exemplo, a tecnologia Zigbee ela é interessante em alguns casos. Então, você tem tecnologia, você tem sistemas sofisticados que têm tecnologia Zigbee. Porém, não só isso que vai te dizer a qualidade do sistema. Principalmente quando você olha para um sistema que não tem uma controladora, tá? O que seria uma controladora? Então, a controladora, ela basicamente é o cérebro do sistema. É aquilo que pensa, que faz o sistema acontecer. Então, hoje, quando eu tenho uma controladora, eu garanto maior segurança para o meu cliente. Eu garanto que na casa dele, se acabar a internet, a automação continua funcionando. Porque a controladora é cabeada e ela funciona a partir de uma rede local. O que isso significa? Eu posso ter rede na minha casa e não ter internet. Então eu ainda tenho automação local. Eu não vou conseguir acessar um streaming, uma música, por exemplo, que dependa de internet. Eu não vou conseguir controlar a minha casa de maneira remota. Porém, a iluminação ali, a persiana, o ar-condicionado, ele vai funcionar na tua casa. Enquanto que num sistema sem fio, um sistema de entrada sem controladora, isso não acontece. Então vamos entrar até agora nesse assunto do sem fio e da cabeada, tentar explicar como é que é a diferença dos dois, como é a contratação dos dois, Tá. para quem que é cada um dos dois. Cara, os dois produtos, eles podem atender
basicamente ali o médio para alto padrão até o super luxo, tá? Então você tem, por exemplo, um módulo. Você tem um módulo de iluminação da Nova Digital. Falar até tem problema falar marca? Não. Não. Então você tem um módulo Nova Digital. Aí você tem um módulo Nova Digital Wi-Fi e Zigbee. O que é o Nova Digital? É o produto da primeira prateleira, da prateleira mais baixa, a linha de entrada ali, o eletricista consegue trabalhar com isso, não tem barreira de entrada, não tem barreira de compra, não existe uma necessidade de certificação. Você, Vitor, que trabalha com steel frame, que trabalha com administração de obras, amanhã consegue vender esse produto sem nenhuma barreira. Quando você fala desse produto, ele é somente sem fio, Wi-Fi ou Zigbee. Uhum. Aí eu vou falar do nosso portfólio, então eu vou falar de produtos que a gente trabalha agora. Por exemplo, eu tenho o Control Art ou Go Smart, que é um módulo que ele tem tanto sem fio quanto cabeado. O que muda de um para o outro? Muda a necessidade do cliente. Então, o Vitor, vou usar você de exemplo. Você está... Quer ver? Vou usar um exemplo real que eu acabei de sair da obra, Boituva. Esse cliente procurou a gente no final do ano e ele queria fazer um sistema de som, sonorização na casa dele e uma automação. A casa dele estava pronta, está pronta. Então, qual que foi o desafio ali? É um cara perfil automação cabeada, é um cliente perfil solução premium, só que a casa dele está pronta, então eu tenho uma barreira. Qual que é a barreira? A infraestrutura. Nesse caso, qual que é a infraestrutura que eu necessito em uma casa pronta para fazer uma automação sem fio, como eu estou fazendo lá, Control Art? Eu preciso de fiação neutra, eu preciso de caixas de interruptores com profundidade dupla. Como é uma casa pronta, não tem como a profundidade estar dupla. Então a gente precisa perfurar essas caixinhas para que tenha espaço para alocar esses módulos dentro das caixinhas. Então, esse é o caso ali, precisou de fiação neutra, precisou de caixa aprofundada. Com isso, eu consegui fazer a automação. Nesse mesmo cenário, se eu fosse trabalhar com uma automação cabeada, eu trabalharia ainda em obra. Porque em obra, eu iria passar todo o cabeamento de rede, todo o cabeamento de automação, cabeamento para os keypads ou pulsadores. E aí, com a casa já pronta, eu não consigo fazer isso, então eu trabalho com a solução sem fio, uso ainda uma controladora, essa controladora cabeada, o ar-condicionado, que na automação cabeada, ele é cabeado na sem fio, eu tenho um módulo para controlar ele, então eu coloco o módulo dentro do ar e tudo se comunica de maneira sem fio na Control Art, com o protocolo próprio deles que chama XBus, e eu estou fazendo com o Control 4 ainda, que é o meu produto mais premium. Então eu estou fazendo uma primeira programação em Control Art, e aí eu lanço isso para Control 4, que é o produto premium, e aí o cliente tem a experiência de uso do aplicativo Control 4, que é um aplicativo americano, sofisticado, é um produto super legal. Quando eu estava montando o roteiro ali junto com o ChatGPT, ele falou essa frase aqui, ó, para comparar os dois. Me diga se faz sentido. Pense na automação cabeada como uma estrada pavimentada e sem Wi-Fi como uma trilha. Ambos levam ao destino, mas qual oferece uma experiência mais confortável? Legal, faz sentido. E aí, por que o ChatGPT te falou isso? Porque é o que a gente fala. Se eu tiver que definir uma única coisa que tem diferença da automação cabeada para sem fio, é a velocidade de transmissão de dados. Então, o que é isso? A qualidade que chega ao usuário. Isso é meio que óbvio. As pessoas teimam e tentam... cada um vende seu peixe, né? Mas o ChatGPT está falando. E por que ele fala isso, cara? Porque não tem como eu comparar, quando eu faço uma automação cabeada, por exemplo, até tem um módulo aqui para te mostrar. Então, vamos pegar um módulo aqui, Go Smart. O Go Smart, o que é esse módulo? É o mesmo fornecedor do Control 4 aqui no Brasil, só que é o produto próprio deles. Esse produto ele é exatamente o mesmo produto que Control Art, tá? Uhum. Então, muda basicamente a marca. Então, ó, esse é um módulo cabeado. Você vê que é um módulo grande, né? Não é um módulo pequeno. Então, por exemplo, o que isso significa? Se uma casa tiver 30 circuitos com 3 módulos relés
desse aqui, eu controlo a casa. Eu controlo os 30 circuitos da casa. O que é cada circuito? Para facilitar, existem variáveis do que eu estou falando, mas para facilitar, quando você vai acender uma luz, então você vai lá, chega até o teu interruptor e toca para acender ou apagar uma luz. Uhum. A gente considera como se cada tecla dessa fosse um circuito, tá? Então, entendendo aí mais ou menos, você entende que quanto maior a casa, mais circuitos você tem. Aí, literalmente, cada tecla, não é tipo as teclas de Não é o três conjunto, cômodos vem um circuito. não é o conjunto. É Nossa. basicamente cada tecla. Aí existe variável, tá, Vitor? Porque, cara, você tem que pensar que se eu tiver, por exemplo, na mesma parede ou numa parede atravessada, naquele lado eu acendo uma luz, naquele lado eu acendo também e apago, e isso significa o quê? Que é um circuito paralelo. Sim. O circuito paralelo a gente consegue acoplar no mesmo módulo e não é considerado um novo circuito. A gente faz um paralelo virtual, que a gente chama. Só que, se não for esse caso, cada tecla é um circuito. Então, 30 circuitos, 30 teclas, vou precisar de 3 módulos cabeados. E aí, esse módulo ele vai para um quadro, tá? Então, eu tenho um quadro de automação com módulo, com fonte de alimentação, com switch e cabo de rede chegando até lá e cabo de rede saindo do quadro e indo até cada um dos pulsadores, que são os interruptores de automação da casa, ou como a gente gosta de chamar, os teclados de automação. Então, a diferença está aí. Tudo que está acontecendo na cabeada tá passando via cabo. Já na sem fio, algumas coisas acontecem com cabo, enquanto outras sem cabo. Isso automaticamente gera uma transmissão de menor qualidade, né? Os dados eles são transmitidos sem fio. E o sem fio, ele pode ser excelente, ele pode ser muito bom, pode ser uma rede 100%, mas nada vai superar um cabo transmitindo os dados. E aí a gente podia ter um gancho que normalmente as empresas que trabalham com automação, e a sua não é diferente, né? Trabalham também vendendo sistemas de internet e som também. Queria que você explicasse um pouquinho de cada um, por que que vocês vendem isso em conjunto. Começando pela internet. Na internet está totalmente conectada, né? Que acredito que para. Acredito não, para vocês terem um desempenho, igual a gente está falando, confortável, um bom desempenho na automação, precisa de uma internet boa. E às vezes a internet Wi-Fi comum que a pessoa tem na casa não vai conseguir atender, né? Legal. Um ponto importante, cara, hoje vamos pensar numa solução completa, tá? Então, solução completa é tudo isso que a gente falou de começo: iluminação, ar, persiana, TV. Aí a gente fala do que é mais importante do que a automação para o funcionamento, que é a internet. Então, o porquê que a internet é o mais importante? Porque eu diria que se você vai construir uma casa, né, você precisa olhar ali o quê? Você vai olhar uma viga, que é um ponto de sustentação da casa. Você vai olhar um pilar, que é um ponto de sustentação da casa. Então, a internet é o ponto de sustentação de um sistema. Ponto. Eu preciso garantir que a minha internet naquele imóvel ela seja uma internet de qualidade, de performance alta, para que eu garanta um sistema com alta performance. Então, aí a gente parte de olhar para a internet antes de automação. Como que a gente costuma fazer aqui na residência? Quando a gente pega o projeto em obra, a gente vende a solução e aí a gente foca no quê? Em produtos em que eu consigo comprar com o distribuidor a um preço abaixo do que eu tenho no mercado. Porque, basicamente, a gente se torna ali uma empresa de automação, porém a gente é uma revenda. A gente não pode esquecer que a gente é uma revenda. Então, produtos como internet e câmera são produtos que o Vitor, pessoa física, ele consegue comprar no site da Intelbras ou da Ubiquiti com o mesmo valor que eu compro. Então, não faz sentido para o cliente e para a empresa a gente trabalhar com essa bitributação. Porque se eu compro, eu pago imposto. Se eu vendo, eu vou ter que pagar imposto de novo. E o cliente, eu não consigo passar para o cliente ao mesmo preço que tem na internet. Então, para eu conseguir fazer, às vezes, viabilizar algo que seja mais justo,
eu costumo trabalhar da seguinte forma: eu vendo a solução no projeto, do cabeamento, da instalação, da configuração, e o cliente recebe uma consultoria nossa de compra desses equipamentos que ele encontra na internet a mesmo preço. Só que a gente nunca deixa de falar da importância deles, porque a ideia é garantir um bom sistema. Então, independente da gente vendendo ou não, a gente quer garantir que o sistema vá funcionar perfeitamente. Então, é isso. Todos os projetos nossos a gente indica, sim, rede, a gente fala da importância e basicamente todos os projetos nossos têm rede comprada, tem, seja ali o top hoje que a gente trabalha é o Ubiquiti, que é um sistema que tem gerenciamento, que eu consigo desligar e ligar a rede remotamente, que eu consigo saber quem está acessando ali o gerenciamento da rede, tem firewall, então protege contra qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de pirataria. E aí eu também tenho redes, eu tenho sistemas de rede mais acessíveis, como TP-Link, o Deco da TP-Link, e soluções às vezes para projetos que cabem, né, esse tipo de solução. Tudo está muito ligado a um projeto personalizado, a um sistema que é quase que uma alfaiataria ali, a gente fala, que é quase que algo feito sob medida. E eu preciso realmente entender aquele móvel, aquela pessoa, o perfil, para conseguir sugerir o melhor equipamento, tanto de rede, de automação, som e tudo mais. E quando a gente fala do som mesmo, por que que tem essa conexão? E até equipamentos, normalmente eu vejo você indicando equipamentos diferentes, né, do senso comum, do que tem em comum. Cara, por exemplo, o som, vamos falar de... Vou te dar um exemplo aqui. Ixi, tá complicado aqui, já te mostro, mas vou te mostrar algo também aqui. Então, vamos falar, por exemplo, de um cabeamento de áudio, tá? Esse cabeamento de áudio aqui é um cabeamento da Wave. Então, o que esse cabo aqui ele vai entregar para um projeto de sonorização? É um cabeamento composto por cobre, alumínio e uma proteção em PVC. Então, é um cabo que ele tem uma construção muito interessante. É um produto intermediário, não é um produto premium. E aí, qual que é a importância de eu me preocupar com o cabo? Novamente, a gente não estava falando agora que eu preciso de uma boa internet para um bom sistema de automação. Quando eu falo de sonorização ou home, eu preciso de um bom cabo para garantir uma boa qualidade de áudio. Então, o som ele parte de um bom cabeamento. Passamos de um bom cabeamento, a gente vai olhar para quê? Qualidade dos falantes. Então, o que vai determinar o melhor tipo de falante para cada pessoa? O nível de importância que você dá para o áudio. Então, eu tenho linhas de som. O som é algo que a gente é bem criterioso. Então, basicamente, a gente já começa no intermediário aqui, que é, por exemplo, o intermediário Wave, AT, que são marcas aí nacionais que te entregam um excelente custo-benefício. E aí, a medida de comparação, por exemplo, são caixas de som, são caixas acústicas melhores do que uma JBL nacional, que todo mundo conhece. Que é aquele falante lá com a tela branca, e aí o alto-falante amarelo ali e tudo. Então, são produtos que te entregam qualidade intermediária, que te entregam fidelidade, que vão durar bastante, precisam de um cuidado na preparação e são superiores a uma linha super conhecida por todo mundo. E aí, o que mais que eu olho para um sistema de som? Eu preciso olhar se é um sistema de som ambiente ou se é um sistema de som home theater. Qual que é a diferença? O home é quando você quer um sistema de som para uma sala de TV que te entregue uma experiência de cinema. Então você quer sentar na tua TV para assistir um filme e você quer sentir aquela experiência do filme, similar a um cinema. Sim. Isso é o home. O home ele inicia a partir de 5 caixas de som, sejam elas no teto, sejam elas no chão, um subwoofer e um receiver. O que é o receiver? O receiver é um equipamento focado em home theater. Então ele é focado nessa experiência de áudio e vídeo, que é o cinema. Aí eu tenho o som ambiente. O que vai amplificar o som ambiente? Ou um amplificador ou um multi-room, tá?
E aí, o que que é a diferença de um para o outro? O amplificador, ele vai amplificar tudo, todas as caixas com a mesma fonte de áudio, ou seja, todas as caixas vão tocar o mesmo som, tudo vai tocar a mesma música, enquanto que um multi-room, eu tenho ele de 2 zonas, de 4 zonas, 6 zonas ou 8 zonas. Cada zona consegue ser independente. Então eu consigo tanto escutar a mesma música, controlando os volumes de maneira independente, então na sala um volume, no quarto outro volume, na varanda outro volume, quanto eu consigo fazer com que cada ambiente toque uma música diferente. Enquanto que no amplificador eu não faço isso. Rapaz, é tanta coisa, porque não dá pra gente fazer nada sozinho, né? Tem que ter os É, parceiros bons pra. com Que a gente sabe certeza. que é especialista na área para complementar, porque não Com dá. certeza. E até unindo um pouquinho disso, Lucas, acho que é importante a gente falar sobre um assunto, a gente até tocou um pouquinho ali no começo da live, mas é sobre o planejamento. Aqui, a gente, no caso, faz uma gestão da obra completa e a gente bate muito na tecla da importância desse planejamento, de ter esse tempo de planejamento antes de começar a obra. Os clientes normalmente são muito afobados, acham que vai chegar hoje e mês que vem a obra dele vai começar. Principalmente a gente falando aqui de casas de alto padrão. E não é assim. É muitos itens para a gente analisar, é muito tempo para a gente conversar. Olha aqui, a gente falando só de automação, olha o tanto de coisas que tem para ser conversado. E aí, quando a gente vai para a obra, tem mais outros itens. Cada um a gente tem que conversar um pouquinho, ir no especialista, alinhar. Então, é um tempo para planejar, para entender a hora de cada um entrar na obra. E falando especificamente da automação, até para você, independente de você trabalhando aqui num projeto nosso ou trabalhando para outro cliente seu, eu acho que você tem essa mesma dificuldade, né? Você deu o exemplo do seu cliente, pô, um cliente premium, mas me chamou ali só quando a obra já estava praticamente pronta. Então aí a gente não consegue entregar tudo aquilo que ele poderia ter, né? Vamos dizer assim. É isso. Cara, muito legal esse ponto, Vitor. Muito legal mesmo, cara. E eu acho que as dores do meu negócio elas vão ser similares à do teu. Que é basicamente, cara, eu vejo que as pessoas, o brasileiro em si no mercado hoje, principalmente quando ele vai construir algo, quando a gente fala de mercado imobiliário, o brasileiro ele tem uma tendência a se planejar mal. Essa é a palavra real, tá? O cara que está ali construindo um imóvel de luxo, esse cara não sente, né? O cara ali do altíssimo padrão, aquele, eu estou falando aqui de imóveis ali acima de 20 milhões de valor de venda, né? Esse Uhum. cara ele pouco absorve momentos ruins, crise. Esse cara ele tem um capital muito grande, então para ele ele planejar ou não, ele tem capital para dar conta. Sim. Agora, falando de pessoas mais imóveis ali abaixo de 20 milhões valor de venda, que a gente vai falar de alto padrão, mas a gente também vai falar de médio e tudo, eu vejo que as pessoas elas querem tudo, mas ao mesmo tempo elas não têm noção do valor para cada tipo de solução. Então, eu vejo que é muito mais aquele lance de trocar o pneu com o carro andando, sabe? Uhum. Do que realmente ali, pô, entender o carro, pô, qual que é realmente o planejamento que eu preciso ter para minha obra, sabe? E ir para cada tipo de fornecedor querendo realmente orçar aquilo que você quer contratar. E aí depois você tem que dar um jeito, cara. Não adianta você fazer tudo aleatoriamente, ter surpresa com custo, e aí chegar no momento de você contratar alguma coisa e infelizmente você chegar lá e falar assim, cara, eu não vou dar conta. Eu preciso de algo até tal valor. Porque aí quando você faz isso, você está limitando a sua experiência, seja no móvel planejado, seja no projetista de um projeto, seja em quem vai construir tua casa, em quem vai fazer teu projeto de arquitetura. Você acaba contratando o profissional ou a solução que dá, e não a melhor solução. E quando a gente fala de casa, a gente fala de sonho. A gente fala de um local que você vai morar com a tua família, que você vai transformar no teu lar. E eu acho muito importante que as pessoas tenham mais consciência a respeito da importância de você olhar profissionais qualificados
com cuidado. Porque, cara, a gente aqui se preocupa muito com isso, Vitor. Muito, cara. Tanto é que a gente tem até na nossa apresentação comercial, a gente mostra que a gente tem 4 fases hoje de trabalho, para ser sucinto. Que a gente passa de uma fase de projeto executivo de automação. O que é esse projeto executivo de automação? Então, por exemplo, o nosso cliente contratou um arquiteto, esse arquiteto fez um projeto, esse projeto ele tem lá luminotécnico, ele tem elétrico, ele tem tudo da casa. Uhum. A gente recebe esse projeto, bate com a nossa projetista, que a nossa projetista ela não é simplesmente uma pessoa aleatória, ela é uma arquiteta formada, que optou por trabalhar nesse segmento de automação. Então, ela trabalha conosco executando projetos de infraestrutura, projetos executivos. O que esses projetos eles dizem? Tudo sobre a automação da sua casa. Tipo de conduíte, tubulação de conduíte, o caminho que o conduíte faz. Não vou entrar muito em parte técnica para todo mundo conseguir consumir o conteúdo, mas tudo que envolve a preparação de uma automação na obra. Então, isso não é algo que vai brilhar o olho ali do cliente. Lógico, é muito detalhado. Se você for um cara que valoriza isso, você vai ver que é um projeto de valor. Mas quem vai valorizar isso é teu empreiteiro, que é feito para ele. Para ele conseguir entregar a infraestrutura adequada, para a gente, na sequência, entrar na nossa fase 2, que é a fase de compatibilização, que é onde eu fiz o projeto, apresentei para o empreiteiro, pô, legal, não surgiu dúvida e tal. Chegou na fase 2, beleza. Então, se não tem dúvida, tá batendo projeto e realidade? Muitas vezes não bate. Uhum. E aí, quando não bate, a gente tem um retrabalho de compatibilizar isso e de falar, ó, esse ponto não tá batendo, esse outro não tá batendo, esse outro não tá batendo. Finalizou o 2, fase 3, cabeamento. Como que a gente faz o cabeamento, Vitor? A gente faz o cabeamento, cara, hoje, que de uma maneira quase que metódica, assim, porque, por exemplo, a gente gosta até de dividir por cor. Então, Cat6, que é um cabo de rede hoje, Cat6E, tá? Cat6E é o cabo de rede hoje, que super atende, cara, basicamente qualquer imóvel. Quando eu vou passar um Cat6E, eu gosto de trabalhar com ele com uma cor diferente dos outros tipos de cabo na casa. Então, por exemplo, o Cat6E eu vou trabalhar ele no azul e o Cat5E que eu vou usar para câmera, para pulsadores de automação, para infravermelhos de televisões, para cabear equipamentos de automação no geral, eu vou usar, sei lá, um vermelho. E o Cat6E, para que ele vai servir? Para os pontos de internet. Então, para cabear televisão, para cabear computador, notebook, e assim vai. E aí a gente passa para a parte 4, começa a instalar os equipamentos de maneira gradual, de acordo com o momento que está a obra, respeitando as fases de obra. Não é no tempo do cliente, é no tempo que a obra pede. E a gente é muito fiel ao que a obra nos pede. Eu notei que tem 2 pontos importantes do que você falou. O primeiro falando do planejamento, que às vezes o cliente chega e ele está totalmente no escuro e sai percorrendo um caminho que só vai trazer problema para ele, mas isso acaba sendo algo comum no mercado. Hoje a gente está até com um posicionamento aqui na Vica. O cliente chega para orçar, querer orçamento de obra, querer como é que é o gerenciamento. A gente não está vendendo mais a obra para ele. Eu estou vendendo primeiro para ele um estudo de viabilidade financeira, porque é o primeiro passo para dar o norte para ele de tudo. É a gente dividir a obra em várias etapas e dentro dessas etapas vai ter lá a etapa de automação, se ele tiver interesse em fazer automação na casa dele, e aí a gente vai definir um valor para essa automação. Quanto você quer investir em automação? Vou conversar com o Lucas lá. Lucas, qual que é a variação de uma automação? É de 10 mil até 100 mil para mais ou menos esse projeto. Então, beleza, cliente, ó, tem essa variação. Quanto que a gente vai investir para a gente ver o número total no final? 50 mil? Então, beleza, vamos botar 50 mil de automação. E aí a gente vai ver lá a última linha, contando todas as etapas, planejando todas as etapas, um valor para cada etapa, a gente vai ver se está dentro do budget final. Agora, o normal, quando o cliente vai no steel frame, ele quer orçar só o steel frame ou quer orçar só a casca ali da alvenaria e aí acreditar que só mais um pouquinho de investimento ele vai ter a casa dele pronta, mas não. Se tem uma coisa que é
acontece? Eu até brinco que obra é igual você gastar o cartão de crédito. Você vai gastando R$ 20 aqui, 50 ali, a hora que você vê no final dá 5 mil facinho. É isso mesmo, cara. Agora, a obra, se você também não planeja isso, depois você só vai gastando, gastando, e a hora que você vê, você dobrou o valor, aquele valor que você achava que você iria investir. Então, hoje a gente vende estudo de viabilidade, é um valor muito baixo perto do investimento na casa, mas que dá uma clareza total para ele sobre o que ele vai investir, tomada de decisões antecipadas, porque senão depois ele só vai passando cartão, só vai gastando e todo dia é uma surpresa diferente, né? Que a partir do Total, momento cara. que você não planeja, não tem um número de referência, todo o valor que você gasta é uma surpresa. É isso. Total. Tem um E o, pessoal até comentando aí. Ah, acho que foi o Johnny aí, mandou boa noite. Boa noite, Johnny. Tudo bem, cara? a fase de projeto, acho que é bom a gente conectar aqui, principalmente quando a gente fala de uma obra de steel frame, até falando para o meu público, é extremamente a gente saber, até por exemplo, se vai ter automação, porque igual o Lucas falou, tem todos os conduítes, tem todos os cabos para eles passarem. Então a gente sabe lá, no steel frame vai ter vários perfis, um perto do outro. Então a gente precisa desse projeto executivo também da automação para saber onde vai passar esses conduítes, para saber onde vai ficar o quadro, porque dependendo do tamanho, do nível de automação, o quadro vai ter um tamanho que às vezes ele não vai ficar na largura ali da parede certinho, então a gente tem que fazer uma adaptação no projeto para encaixar aquele quadro ali certinho. Então tudo isso a gente vai fazer em projeto. Agora, se a gente não planeja tudo isso, chega lá na obra, pode ter muito trabalho para passar o conduíte, não saber, ter que ficar pensando ali na hora quais os caminhos que vai passar, porque tem um monte de perfil. A hora que a gente vem para lá, a gente tem treliça, aí realmente é perfil um perto do outro. Então, para fazer esses caminhos pensados na hora, se perde muito tempo. Normalmente não é um sofrimento que o cliente vê, né? Normalmente a gente, como prestador de serviço, que sofre ali sozinho, calado. Mas É isso. querendo ou não, é uma economia de tempo para você visualizar a sua obra mais rápido. Com certeza, se tiver todo esse planejamento antes, na hora de executar, vai fluir bem mais tranquilo, né? É isso, cara. E é legal esse ponto também, Vitor, de quadro, tamanho de quadro. Hoje a gente trabalha com um quadro feito sob medida. Então, o meu quadro ele pode ter o tamanho que você quiser. O que que vai diferenciar, né? Se eu vou usar de tal tamanho ou não? Quantidade de módulos, quantidade de equipamentos que eu vou ter no quadro e a necessidade do imóvel. Igual você falou, às vezes você vai chegar para mim e vai falar, Lucas, cara, esse orçamento, esse projeto e tal. E aí, de repente, na hora que eu te passar a medida do quadro, não casa com a casa. E não tem o que fazer. Beleza, a gente pode dividir dois quadros, um para cada pavimento. Uhum. Que é muito comum. Quando a gente pega imóveis muito grandes, ali, eu falo muito grandes, às vezes imóveis que você precisa de 30 módulos, né? Que você tem 300 circuitos de iluminação, 400. Cara, você não vai colocar tudo em um quadro. Você vai dividir em dois, às vezes três quadros. Então, isso é super natural, é super fácil de fazer e é extremamente importante, né? Ter essa visão. E é isso. Esses dias mesmo, trazer até um case, Vitor, real, cara. Um cliente ligou pra gente e aí, assim, como eu falei, a gente se posiciona com Control Art e Control For. Então, a gente quer atender esse tipo de cliente, que é o cliente ali que realmente vê valor na solução, está disposto a investir, que é o cara do alto padrão para cima, tá? Uhum. E aí ele falou assim, cara, eu tenho uma automação na minha casa, eu tenho 5 Alexas e eu tenho 70 metros no meu apartamento, tranquilo. E o eletricista veio aqui, cara, me cobrou R$ 1.200, falou que ia fazer tudo, comprei tudo e agora eu preciso de alguém para configurar, porque ele não configurou, ele não soube. Aí, beleza, aí tava falando com ele no telefone, assim, até na hora que ele tava falando era um vendedor meu. E, inclusive tá aí, fala Douglas, tudo bem, cara? Tá aí também na live. E aí ele, na hora ele virou e falou assim, cara, beleza, a gente consegue, é R$ 3.000 o valor da configuração, né? E aí o que que ele falou, cara, pra gente? Ele falou assim, cara, é muito caro. Tipo, é muito caro esse valor, é muito fácil o trabalho. Você Uhum. só vai configurar. E você não precisa nem vir aqui, é remoto. Aí eu falei pra ele bem assim, cara, eu entendo o que você tá falando, mas se fosse tão fácil assim,
o eletricista teria conseguido fazer e você teria conseguido fazer. Então, você pode achar que é simples, mas só se torna simples porque a gente tem essa expertise para fazer. Então, vai um leigo lá fazer, um leigo não consegue. Agora, um especialista, para ele é simples. E se eu vou gastar 30 minutos para fazer ou não, eu investi muito tempo Uhum. me aperfeiçoando, eu invisto muito na minha equipe para aperfeiçoar ela. Então, o valor que eu estou cobrando é um valor para uma solução que a gente nem trabalha para resolver o problema de um cliente, que não é o nosso perfil. Mesmo assim, não fez sentido, ele achou caro e tudo. E beleza, esse cliente, a gente não faz questão dele. Por quê? Porque ele não está buscando uma solução de valor. Ele não quer realmente resolver algo de uma maneira, sabe, aquela solução assim, pô, isso resolve o meu problema, isso resolve o que eu estou buscando. Ele quer algo ali para tapar buraco. Então é complicado. A gente não foca nisso. Mas quando chega, a gente se posiciona assim. E aí, esse cara ele vai procurar um novo profissional que vai cobrar novamente um valor parecido àquele e vai deixar na mão. Ô, Lucas, agora vamos dar uma dica até para esse cliente, que é o seu cliente ideal, é, ou para outras pessoas, por exemplo, hoje tem muitas incorporadoras, né, adotando automação para as casas que eles estão vendendo. Então, eu quero que você dê uma visão para as pessoas que estão comprando essas casas de incorporadora, também para as pessoas que vão construir suas casas de alto padrão, sobre o que é uma automação realmente de alto padrão. A gente falou aqui, mas acho que ficou um pouco solto, agora vamos falar direto o que é essa automação Tá. de alto padrão. Eu bato muito nessa tecla, principalmente até com incorporadoras, eu tenho um certo problema. Por quê? E até como a forma como o mercado se diz alto padrão. Hoje, o alto padrão se resume muito aos acabamentos. O acabamento ele é alto padrão, pronto, a casa é alto padrão. E aí todas as outras coisas, instalações hidrossanitárias, instalação elétrica foi mal feita, automação, bota lá uma coisa simplesinha, as paredes da casa foi a mais simples possível, mas lá ao final o acabamento é bonito, é de alto padrão, às vezes até um luxozinho, e aí a casa classifica alto padrão. Mas para mim a casa, se ela é alto padrão, ela tem que ser alto padrão em cada detalhe É da isso. casa, né? Então vamos focar na sua automação, o que a Nossa. gente realmente, a pessoa que for comprar a casa vai chegar, vai bater o olho e entender que aquela automação realmente é de alto padrão e ela vai comprar aquela casa Cara, completa. o cara, quando ele contrata uma solução nossa, o que que ele tem? Né? O que que ele tem? O que que ele recebe? Esse cara ele recebe uma solução personalizada. E o que que eu falo de personalizado? Então ele recebe um estudo mesmo de um especialista para entender cada ponto, cada material mais adequado para suprir cada necessidade dele. Ele recebe um cálculo de caixas de som que ele deve colocar por ambiente, então a gente não tira o número da cabeça, a gente entende a planta, entende a metragem, a quantidade de falantes, o tipo de polegada, o tipo de material que a gente vai trabalhar. E aí, quando na prática ele recebe pronto, ele tem organização, então é um sistema extremamente organizado. Ele tem um projeto limpo, então a gente preza muito pela organização dos equipamentos na casa do cliente. E sobre a experiência de uso, ele tem uma plataforma, que é a Control4, que é um sistema americano de alto padrão que está no mercado desde 2003, lidera o mercado global há anos, ganha premiação como melhor automação do mundo, já ganhou 19 vezes, 19 anos. Então é um sistema super consolidado, que bate de frente com os melhores sistemas do mundo de automação, e no uso dele na prática ele tem um app separado por ambiente. Então cada ambiente dele é como se fosse uma casa nova, que tem os ícones de maneira muito visual, então muito simples. Ouvir, tem o ícone da caixa de som, assistir, tem o ícone da televisão, a foto de fundo é a foto daquele ambiente da casa dele. Ele consegue integrar, por exemplo, uma câmera Intelbras dentro da automação Control4. Ele consegue integrar uma fechadura eletrônica, um vídeo porteiro, sensores. A gente está fazendo agora uma automação de uma sauna, tá? A gente está fazendo uma automação de piscina, falantes para banheiro. Então, cara, a gente começa a falar de assim, de uma infinidade de possibilidades. A gente entregou um duplex ali no Brooklyn, que a gente fez até uma automação de banheira, para você ter ideia.
até do preenchimento dessa banheira. Então, ele consegue deixar a banheira cheia não estando em casa, deixar ela aquecendo não estando em casa. Então, se estende para um nível assim absurdo. E isso, o que é isso que eu entrego? Conforto, sofisticação, pertencimento. E aí a dica que fica para o cara do alto padrão é justamente essa terceira palavra, pertencimento. Quem compra alto padrão tá buscando pertencer a algo. Né? A pessoa não compra simplesmente o alto padrão. Por que você acha que uma pessoa não pega um terreno e um condomínio barato numa cidade desvalorizada e constrói um imóvel de luxo? Porque ele quer pertencer. Ele quer pertencer ao Fazenda Boa Vista, ao Fazenda Alvorada, ao Terras de São José. Ele quer pertencer a um grupo. E o alto padrão é isso. Então, eu preciso estar alinhado numa entrega com isso. Eu preciso garantir que aquela casa realmente pertence ao alto padrão. Senão, eu estou vendendo uma mentira. Se eu estou vendendo uma casa de alto, altíssimo padrão, e eu estou querendo economizar numa automação, se eu estou querendo economizar numa marcenaria, num mobiliário, cara, a melhor coisa que você tem a fazer é não fazer isso. É não fazer a solução. Cansei de falar com um construtor que chegava falando que queria gastar pouquinho, que era casa para venda. Cara, contrata um projeto, deixa a infra pronta e não faz mais nada. Você gera valor, só que da maneira certa. As pessoas elas se equivocam. Elas acham que enganando, que vendendo algo que é ruim, como se fosse bom, você está fazendo um baita negócio. O cliente de alto padrão, ele sabe o que você está colocando na casa dele. Se ele não conhece, na hora que ele for ver, que ele vê aquilo na casa dele, ele joga na internet. Todo mundo está com o celular o tempo todo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai ver lá. Ah, legal, o cara me vendeu um baita diferencial aqui de automação. Pô, esse interruptor aqui, Nova Digital, custa R$ 70. O interruptor convencional dele custa mais caro que isso. Então, aonde você gerou valor na casa dele? Aonde você fez um diferencial? Aonde tem exclusividade? Aonde tem alto padrão? Não tem. Mas as pessoas, elas não entendem sobre as coisas a fundo. Elas querem fazer por fazer. E acham que sabem. Então, é por isso que eu falo. Se você não sabe, procura quem sabe. Se você não quer procurar quem sabe, não faça. Essa é a dica. E é bem na linha do que o Johnny falou ali, né? Ele também, como eletricista, percebe essa diferença ali, né? Nas casas chamadas de alto padrão, mas quando vai analisar ali no detalhe, tem muito pouco de alto padrão, né? Porque acho que o alto padrão é realmente isso, é os detalhes, é a forma como se personaliza as coisas, como que organiza também as informações que estão ali, não é, vamos falando dele ali da elétrica, não é só passar conduíte e passar cabo, né? A forma como ele organiza esses cabos, a forma que todo o detalhe ali vai fazer essa diferença para realmente a casa se tornar de alto padrão. E quando a gente fala de alto padrão, eu acho que também é porque, de certa forma, é mais fácil o entendimento da pessoa em questão de valor, né? De diferenciar o valor do que ela vai estar investindo. Mas eu digo que tranquilamente, uma pessoa que vai construir uma casa de médio e alto padrão, se ela tivesse um pouquinho mais de calma para construir, se escutasse um pouco mais a gente, igual eu falei, na questão de estudo de viabilidade financeira, ela com certeza podia ter muito mais do que normalmente elas têm. Porque hoje, cara, você vai ver uma pessoa que vai fazer uma casa de médio padrão e hoje ela investe tranquila, uma casa de 200 a 300 metros, a pessoa investiu 1 milhão. Cara, 1 milhão é muito dinheiro. E às vezes a pessoa, e aí voltando lá do básico, às vezes a pessoa está com um projeto mal pensado, achando que primeiramente ela precisa de uma casa muito grande e aí ela começa a ter gastos desnecessários e aí ela esquece de ter conforto na casa dela, de investir numa tecnologia para a casa dela, porque É isso. ela não planeja, ela começa a fazer demais. Eu acho que tem muito. Acho que o médio padrão, falando do médio padrão, ele sente muito problema de aparência, né? De querer aparecer como um alto padrão e às vezes ele não vai. E aí ele perde a oportunidade de ter alguns confortos que ele poderia ter simplesmente botando o pé no chão, se planejando melhor, fazendo projetos mais bem pensados para ele, para poder investir nesse tipo de conforto, de uma automação bem planejada, nos móveis planejados melhor, e não sempre, e não chegar lá no final e ter que não fazer nada ou ter que ficar dando esses jeitinhos para aparecer, né? É isso, cara. Total.
E quando a gente fala disso tudo que a gente está falando, né, Vitor? Eu acho que um erro muito comum, cara, é justamente a pessoa ela não entender o padrão de casa que ela está construindo, sabe? Cara, as pessoas elas querem ficar brincando com algo que elas não dão Uhum. conta. Cara, tipo, você quer entrar para alto padrão? Beleza. Pô, mas aí faz as coisas com a maneira que o alto padrão exige. Eu falo isso, cara, porque assim, é hoje mais uma obra que eu saio e a minha equipe é elogiada. E elogiada pela educação, pela limpeza, pela organização, pela solucionação de problemas. E aí você fala assim, cara, beleza, mas não é todo mundo que faz isso? Não. Quase ninguém faz isso no mercado. Não. E isso é muito culpa das pessoas que contratam. Porque as pessoas elas contratam um eletricista, elas querem pagar o mínimo possível, igual o Johnny estava falando, eletricista. Querem contratar o eletricista, pagar o mínimo possível. Quando dá tudo errado, pô, o eletricista cagou aí. Olha o que ele me entregou. Cara, você quer economizar no cabo, você quer economizar na mão de obra, você quer economizar na lâmpada, no interruptor, na luminária, e no final você quer um resultado premium. Não vai Não ter, tem. velho. Não Não é. vai ter, sabe? Tipo, vou dar um exemplo de carro, né? Hoje, um cara que compra um Tesla, ele não compra um BYD. E vice-versa. Quer dizer que o BYD é ruim? Não, mas ele não é um Tesla. Uhum. Então não adianta eu querer falar que o BYD é um Tesla. Ele não é um Tesla. Não é, ele é um BYD. Então se eu souber separar, tá tudo bem. Aí eu separo. Quando eu separo, aí eu tenho clareza. Aí eu falo assim, beleza. Pô, mas eu paguei tanto, eu tive 5 orçamentos, 35%, 40% acima. E tipo, beleza, eu tô tendo a entrega que eu mereço. Então é isso. Tem que estar ciente de que quando o seu motivador de investimento é o preço, a qualidade ela é ruim. Quem escolhe investir em preço tem qualidade ruim. Não quer dizer que a gente não negocie, né? Nem eu, nem você, né, Vitor? Não quer Com dizer que a gente certeza. não vai negociar, que a gente, pô, meu valor é esse, acabou. Não. A gente tem o nosso valor, mas a gente tem margem de negociação. Né? A gente, pô, consigo chegar aqui, consigo remodelar e tudo, mas abrir mão de qualidade para entregar qualquer coisa, cara, não faz sentido. É É, melhor porque não a fazer. gente, a gente chega num momento, chega num valor que a gente não adianta. A gente não, cobrando aquele valor, a gente não vai conseguir gerar valor ali na obra em si. Não adianta a gente querer achar que vai, né? É limitante, o dinheiro é limitante. Então não. Isso. Ah, tem o fulano cobrando mais barato. Com certeza ele não vai entregar, porque não tem. Se tem outros cobrando mais caro e dá um desconto até determinado valor, é porque aquele ali é o limitante. Com certeza, com uma empresa séria, aquele ali é o limitante para ela conseguir entregar o serviço adequado, gerar o valor adequado, ter organização adequada, no tempo correto para fazer o serviço. Agora, se começa a dar muito desconto, pô, a gente trabalha com prestação de serviço. Então, se começa um valor muito baixo, é porque aquela pessoa está achando que ela vai fazer aquele serviço muito rápido. Prestação de serviço, a gente calcula o tempo do serviço executado. E aí ela acha que vai fazer muito rápido, aí vai fazer muito rápido, não vai conseguir ter o tempo adequado ali para fazer o serviço com qualidade, vai fazer o serviço correndo, não tem conferência do serviço, porque ela tem que fazer rápido e finalizar. No final, dá errado. Então, É isso. tem que analisar tudo isso. Lucas, eu acho que foi bom, conseguimos passar sobre todos os assuntos de automação, não passamos? Tudo certo, cara. Ficou. Ah, os acessórios de acabamento, tem algum aí? Cara, é A igual sua, eu tava te mostrando, né? a sua câmera tá. Sua internet tá um pouquinho falhando? Ou é só pra mim, será? Pra mim tá tudo certo. Não sei pra você aí. Tem capaz que é a minha. Por exemplo, ó, Vitor, vou trazer pra vocês aqui um tipo de produto que a gente trabalha, cara. Isso aqui, cara, é um alto-falante escocês, né? Escocês. Escocês. Cara, Dá uma olhada no produto. E ele fica assim.
assim, cara. Essa aqui é a parte mais legal. Ele é basicamente um pendente, né? Então tem um monte de corda aqui ainda para soltar. Ele é um produto que ele vai ficar assim no ambiente, como se ele fosse uma luminária. E é um produto de alta fidelidade, com um acabamento, um design, uma beleza. É um produto premium que a gente trabalha, é da marca Galo Acoustics. E aí, por exemplo, para quem quer esse produto? Esse produto é para o cara que está buscando um tipo de solução mais adequada, que está buscando uma solução premium. Parece que a minha imagem está bem ruim, cara. Falaram aqui, não sei para você. Ah, então é isso. Então é isso. Bom, mas é isso. Acho que vocês não estão conseguindo ver direito, mas bom, é um produto que é um pendente, como se fosse uma luminária, algo de iluminação, e aí você consegue ter essa experiência com o alto-falante dele aqui bem nessa região e te entregando um som de alta fidelidade. Um baita produto, cara, um baita produto muito bacana, isso aqui vai estar no nosso showroom. E é isso. Tenho esse produto, tenho caixas falantes de teto, né? Tenho alto-falantes aí de embutir e por aí vai. Então vocês viram módulo e viram a caixa de som. Uma próxima a gente mostra mais produto, mostra mais acabamento. Não, fechou. Agora você faz um Reels aí depois mostrando os material. Beleza. Tá combinado. Mas valeu, Lucas, pela Valeu, Vitor. disponibilidade. Falamos sobre todos os assuntos de automação, como funciona, para quem é automação. No final, a automação é para tudo, né? Mas cada um tem que escolher aonde. Como é que é a frase? Onde que o calo dói? Esqueci. Onde que o calo aperta. Isso. Cada um tem que sentir onde que o calo aperta para tomar a decisão. Acho que a gente tem que ter muito cuidado para não querer algo demais do que a gente pode, mas também se a gente pode, a gente tem que entender o que é aquilo que realmente é o bom. É isso. O alto padrão, hoje em dia, já não aceita mais uma casa sem automação, tá? Você vai mexer com alto padrão aí, casas a partir de 3,5 para cima, cara, já não faz sentido você não ter uma automação legal. Mínimo. Automação premium ali. Hoje, pô, vejo muita gente aí vendendo imóveis com Flap TV, que é um produto que a gente vende, que é aquela TV que sai do teto, e super valoriza, os vídeos ficam incríveis, e é um produto que, cara, um flap com instalação, cara, e hoje é mais de 30 mil reais. Então, assim, não é para todo mundo. É para quem tá no alto padrão. Pô, alto padrão é. Agora, quem tá no médio padrão ali, tá buscando uma outra solução, existem outras soluções. Existe outro tipo de solução, mas esse tipo de solução foge. É um outro tipo de produto para um outro tipo de público. Não é para todos. Desde que a pessoa gaste esses 30 mil reais e faça esse Flap TV, mas também no restante da casa tenha mais automação, legal, né? Agora a pessoa gastar só os 30 mil reais e pronto, que aí para mim gastou mal. Não, porque um flap pra você controlar num controle, melhor não ter, né? Sabe? Então acho que é isso. É um negócio que, como todos os outros, adoro também falar de marcenaria de alto padrão, porque a gente tem parceiros aí, Eviva, Fabrilis, e é algo assim, cara, faz a diferença, sabe? Faz a diferença o cuidado que eles têm, o tipo de acabamento, o tipo de produto. Então é isso. Acho que a casa ela é o local que você vai morar, o seu lar. Você tem que tomar cuidado com o tipo de solução que você está botando para tua casa, para você não gerar um problema, né? Não investir uma vez e aí depois você tem que procurar uma empresa especialista e você vai gastar 3 vezes mais. Você já gastou uma vez. Então, é isso. Exatamente. Fechou? Obrigadão, Lucas. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Quer dúvida? Residência Automação no nosso Instagram. Tá bom? Valeu. Valeu. Abraço.